E aí o Eduardo tá falando, eu não recebi o dinheiro, não. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro, ele também se pronunciou sobre o caso ontem, né? O ex-deputado, ele negou ter recebido de um fundo de investimento ligado ao Daniel Vorcaro. Segundo o Eduardo, o status migratório dele lá nos Estados Unidos não permitiria o recebimento desses valores. O ex-deputado disse o seguinte nas redes sociais: no meu processo migratório, expliquei às autoridades americanas toda a origem dos meus recursos e não tive qualquer problema, porque aqui não vigora um regime de exceção. Não exerci qualquer posição de gestão ou emprego do fundo, apenas cedi meus direitos. Também, ao comentar esse caso, o Eduardo chamou de tosca a hipótese de que ele teria recebido dinheiro de Vorcaro. Será que é tosca mesmo? Eu gostei que ele falou, apenas cedi meus direitos de imagem. Não, que é uma imagem que vale bastante, né? Aliás, ele falando isso é uma imagem que vale por muitas milhares de palavras. Pois deve ser realmente muito difícil manipular esse dinheiro, mexer nesse dinheiro, quando o fundo é gerido por um advogado, que aliás é especialista em imigração, né? Ah, não, ele também mexe com fundos e tal. E que é amigo pessoal do Eduardo, né? E isso vai dar a chance de a gente comentar um pouco o modo como essa notável família entende a política brasileira, né? Mas vamos ver um pouquinho quem é o advogado, né? Para a gente começar a entender essa operação. Vamos sim, Reinaldo. A gente vai seguir falando sobre esse caso, agora com destaque para o Paulo Calixto, esse advogado do Eduardo Bolsonaro, que é gestor do fundo Ravengate Development Fund do Texas, que recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro. O Calixto seria o responsável pelo processo de imigração do Eduardo nos Estados Unidos. O ex-deputado afirmou numa nota que foi divulgada ontem que o advogado tem mais de 40 anos de experiência, mestrado e doutorado. O Eduardo também acrescentou: seu escritório atua em gestão de patrimônio e de fundo de investimento há mais de uma década. A parte da migração é apenas um departamento deles, devido à necessidade de clientes de alto nível migrar o capital e residência para o local dos seus investimentos. Ele disse ainda que o escritório cuida apenas da gestão burocrática, financeira e legal dos recursos. O Eduardo também afirmou ter sido responsável por apresentar o advogado ao deputado estadual Mário Frias, que é produtor do filme. Ele disse o seguinte: apresentei ele ao Mário, que estava procurando investidores para o filme, por saber da sua competência. Gostaria que apresentasse advogados petistas e que não conheço? Belíssima questão. Então, atenção, o mundo, quando ele tem que apresentar um advogado para o deputado federal Mário Frias, aí ele. Existem só dois advogados no mundo, Rafael. Dois grupos, tá? Dois grupos. Eu que tenho uma filha, uma outra filha advogada, conheço muito advogado, vivo muito no meio, aliás, eu tenho mais amigo advogado que amigo jornalista. E só tem de dois tipos. Tem o tipo que serve ao bolsonarismo e tem o tipo que serve ao petismo. Então, assim, se não for do PT, nem é o bolsonarismo, né? Tem os advogados que são amigos dos Bolsonaros, da família Bolsonaro, e os petistas. Então, pronto. Quer que eu apresente um petista? Você veja que tudo que está aí é um palavrório que não explica absolutamente nada. Rafael, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque o advogado tem pós-graduação, ok? Ele tem pós-graduação. Não é um advogado qualquer. Não é um advogado de porta de cadeia, por enquanto, pelo menos. Não, um advogado com experiência. É um homem treinado, sabe tudo, cuidou. Ele é tão qualificado para cuidar desse fundo que vai passar recursos para o filme sobre o Jair Bolsonaro, que ele cuidou do meu processo de imigração, cara. Essa gente é craque, quando você pega as redes sociais, né? Essa gente é craque em fazer esse tipo de operação, assim, de falar.
pode até ser verdade factual. O cara pode ter uma baita experiência, pode ter pós-graduação, pode ter não sei o quê. E isso quer dizer o quê? Em que isso explica esse troço todo? Então, como se diz lá em Dois Córregos, uma terra de bravos, né? Dois Córregos, né? Em Tupi, Moquembu, né? Que é o nome do meu time lá, a cada enxadada uma minhoca. Você mete a enxada, a minhoca aparece. Então, vamos ver como é que... acho que você conhece o conceito da janela de Overton. A janela de Overton é o seguinte: você vai tentando deslocar a opinião pública para determinadas posições que ela inicialmente repudia. E como você faz isso? Avançando um pouquinho por dia. Então, vamos lá. Pegar dinheiro de Vorcar é o demônio, onde já se viu, que absurdo e tal, e o Vorcar e o PT e não sei o que e tal. Aí vem a bomba. Flávio pediu dinheiro para Vorcar. O que eu disse aqui, e insisto, a grana em si não precisa ser criminosa. Você pode financiar um filme, qual o problema? Pode financiar. O problema deles está em que Vorcar é demônio, não conheço, nunca vi, não sei quem é. Vorcar é um problema do PT. Não conheço. Aí vem a bomba. Ah, não, mas foi para financiar filme. Foi para financiar filme, uma operação entre privados. Tá certo, uma operação entre privados. Tá? Aí vêm os produtores e dizem, não, dinheiro de Vorcaro não tem. Ah, não, é que é uma diferença contábil. Mas esse dinheiro, na verdade, foi passado para um fundo. Ah, foi passado para um fundo. E quem cuida do fundo? O advogado do Eduardo. E aí, obviamente, a Polícia Federal está investigando se esse dinheiro não foi repassado ao próprio Eduardo. Por que está investigando? Porque o Márcio está sob investigação. Né? Fosse uma operação transparente, não haveria nada disso. Olha, que contasse isso para as pessoas. Né? Olha, fizemos e não tem nada demais nisso. Mas que tem coisa estranha aí, tem coisa estranha. E por que a fúria da extrema-direita? Veja só, que essa gente toda comungue de valores um tanto exóticos, né? Que eles pensem coisas horríveis sobre quase tudo, isso é ponto pacífico. Agora, a política como assunto privado de uma família, desse modo no Brasil a gente nunca teve. Quando menos, Rafael, havia na República Velha, né? E mesmo no período ainda pré-golpe, né? Digamos assim que havia alguns senhores da guerra no roubo do dinheiro público, na apropriação do dinheiro público. Mas uma família se considerar dona da política, dona do partido, dona do eleitorado e chamar para si as decisões sem combinar com ninguém, como assunto nosso, isso desse modo nunca aconteceu. Eles se consideram uma espécie de monarquia absolutista. Né? Insisto, todo mundo foi pego de surpresa. Preste atenção no que vem dizendo, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tem ali o seu próprio eleitorado, que pensa coisas hediondas, para quem é tão jovem, tem um cérebro completamente decrépito, dados os valores que tem, mas ele não está saindo em defesa do Flávio.
Ele está pedindo transparência. Porque também os bolsonaros e o bolsonarismo não sabem muito lidar com isso. Eles sabem fazer guerra de valores. Ah, então as mulheres, os gays, os negros, não sei o quê, a patrulha politicamente correta, e a droga, isso eles sabem fazer. Agora eles estão com um caso que eles ajudaram a tornar robusto, com o escândalo que fizeram nas CPIs, vazando dados. E o troço cai no colo deles e ninguém sabia. Não? E a concepção que o Eduardo tem de partido, eu vou deixar meus amigos de esquerda bravos agora, mas é uma brincadeirinha, em certo sentido, mas também tem algo de verdadeiro. No dia em que o Eduardo ler Lenin, e como Lenin pensava o partido, ele vai se encantar que existe o conceito do chamado centralismo democrático. O que é o centralismo democrático? O comando do partido decide, tem o mandato para decidir. O mandato e o mandado para decidir. Porque vai decidir em benefício do coletivo. O coletivo reconhece o comando central do partido como seu dirigente máximo, não havendo a possibilidade de fazer uma consulta, então decide e a base obedece. É assim que o Eduardo entende, a política. E quem é esse comando? Esse comando é a família. Só que a essa altura tem gente que não está disposta a arcar com esse troço. Não? Porque o custo pode ser alto. Hoje sai pesquisa Datafolha, não sei se já saiu, está para sair a qualquer momento. Vamos ver o impacto que esse troço já tem. Pode não ser imediato, mas o Flávio, ele não está sabendo segurar direito. Ele resolveu conceder ontem uma entrevista à Globo News, e ele se saiu muito mal, porque não tem muita explicação, né, razoável para o que aconteceu. Sobretudo porque, ainda agora, ninguém sabe onde está o dinheiro. Insista-se. Cadê a grana? A GoUp vai continuar, vai manter a sua versão? De que os investidores são outros? Eles próprios espalham a nota da GoUp dizendo que não tem dinheiro do Forcada. E o Flávio foi ontem e disse, não, tem, claro que tem dinheiro do Forcada. E tem. E não é um dinheiro qualquer. 61 milhões. Então, por que não disse antes? Por que não contou para os amigos? Por que não contou para o comando partidário? Ó, gente, pode estourar esse troço aí e a gente se atrapalhar.